Acredito que sim, certo? Pois sim, Para mim tá certinho. Beleza. Eu vou falar assim durante a apresentação, daí depois a gente pode abrir para perguntas e se vocês quiserem, daí vocês podem ir mandando ali no chat e o Pedro me ajuda a puxar depois as perguntas, porque é que eu não consigo ver por conta da apresentação. Mas vou começar, eu acho, já tá gravando? Pode ir tranquilo? Beleza, então, como eu estive na reunião com vocês para entender um pouco melhor do que acontece, e daí a gente preparou esse treinamento que eu acho que pode ajudá-los a organizar esse campeonato. O objetivo geral, ele é bem amplo, assim, seria mais para instruir vocês e explicar como que a gente faz os nossos planejamentos. A estrutura geral é mais ou menos o escopo do treinamento, o que eu vou abordar assim, em cada parte, mas começando sobre a formação de uma comissão organizadora, o porquê formar, a definição das pessoas, como começar o planejamento, depois relacionado ao planejamento prévio e durante o evento, e o que fazer durante o pós-evento. Começando então, seria mais o primeiro passo que a gente faz em relação a construir um projeto. A gente aplica bastante isso dentro da Atlética, principalmente pelo fato de que acontece várias organizações e vários eventos ao mesmo tempo. Então, eu não sei direito quantas pessoas são na associação de vocês, mas eu acredito que acontece várias coisas ao mesmo tempo e a gente encontrou, como Atlética, a forma de comissões organizadoras, uma forma de organização interna mesmo, para ver e separar a nossa equipe em grupos para focar nesses projetos específicos. Aqui eu trouxe o porquê que uma comissão é importante para um evento, principalmente em questões de representação. Então, vocês vão se comunicar com demais pessoas de fora da entidade e vão representar a sua entidade para essas pessoas. Demais projetos podem acontecer ao mesmo tempo dentro da organização, de forma mais clara. Então, se você tiver dúvida em alguma coisa específica, você pergunta para pessoas dessa comissão. Atenção a todos os detalhes do pré, durante e pós-evento. E também questão de gestão do conhecimento. Quando a gente faz uma equipe voltada para um evento específico, um projeto, a gente acaba tendo essa atenção e ter todo o projeto desde o início da organização do evento sendo computada para o próximo evento. Já define dentro das comissões seriam os gerentes. O gerente de uma comissão é mais ou menos o líder, quem realmente está fazendo todo o planejamento do evento e quem vai responder por ele. Eu vou falar assim, baseado no que a gente faz dentro da Atlética e o que dá certo, e algumas indicações para vocês. Então, como a gente define esse gerente? Geralmente baseado nas experiências que a pessoa já teve ou com o evento ou dentro da própria entidade, então como ela está se destacando, é uma forma de desenvolvimento próprio da pessoa e também uma forma de, querendo ou não, reconhecer essa pessoa pelo seu trabalho. Então é um desafio de liderança e daí vocês dão uma olhada em relação a todos os membros, quem poderia exercer essa função. Basicamente, lidera o projeto e faz todo o planejamento estratégico, é o principal responsável pelo evento e suas decisões, e coordena e gere todos os membros da comissão. Então, a comissão é formada pelo gerente e por membros da entidade também. Agora, esses membros. Como que a gente divide geralmente para saber quem realmente participa da organização? Bom, é mais ou menos a gente abre por interesse, então a gente nunca impõe para a pessoa, olha, vai fazer parte dessa organização, desse evento. Então é mais voltado, a gente abre o interesse com antecedência, sabe quem tem vontade de organizar esse evento, ver quantas pessoas mais ou menos demandam para a organização, e é importante também mapear
o que está acontecendo juntamente com isso na entidade, se dá para colocar mais pessoas ou se tem outros projetos paralelos que também precisam de atenção. Tudo isso são pontos bem importantes, assim. O que a gente espera desses membros? Principalmente proatividade em trazer novas ideias e também para executar suas funções. Um sentimento de dono pelo evento, isso é uma das coisas que a gente mais fala dentro da Atlética, é que quando você realmente está fazendo um projeto, está organizando algum evento, você precisa se sentir responsável por ele. Então, tudo aquilo que você vai fazer e se dedicar por ele vai ser recompensado no final. Isso diz muito sobre o sentimento de dono. Também sobre a presença em todas as etapas da organização. Então, desde o começo até o pós-evento, as pessoas que participam como membros da comissão, elas vão crescer muito e evoluir também. Mas também, por exemplo, na próxima edição, essas pessoas elas vão ser as principais fontes de conhecimento desse evento. Então, é bem importante, é bem legal direcionar assim, essas pessoas. E quanto às demais pessoas da organização? Bom, essas são as pessoas que ou não demonstraram interesse ou que vocês não escolheram fazer parte dessa comissão, mas elas também têm a sua importância e sua obrigatoriedade em relação ao evento. Mesmo não sendo parte da organização, como que eles podem ajudar, assim? Como que eles podem estar sempre presentes dentro da organização do evento? A parte mais importante nessa fase é o repasse e a transparência da comissão para as demais pessoas da entidade. Então, eu não sei se vocês fazem reuniões semanais ou mais ou menos como funciona, mas geralmente dentro da Atlética a gente sempre coloca pautas semanais para todos os nossos eventos que está acontecendo, organização de projetos, e daí os responsáveis ou as pessoas que estão fazendo parte repassam o que está acontecendo para toda a entidade. Daí todo mundo sabe, está tipo no mesmo pé em relação ao que está acontecendo ali dentro da organização. Acho que sobre a parte da comissão era isso. Eu acho que esse é o principal ponto inicial, assim, de como você começar a formular o teu projeto, separando as pessoas da sua entidade e também direcionando elas em questão de quando tem uma equipe direcionada para fazer essa organização do evento, acaba sendo mais centralizado e também a chance de atender a todos os detalhes ela é bem maior. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, mas qualquer coisa vocês abrem o microfone e me interrompam, por favor. Mas, continuando. Agora, como começar o planejamento? O planejamento, ele vai desde a construção do escopo até o planejamento orçamentário, até o planejamento dos mínimos detalhes para você não esquecer nada, até realmente o dia do seu evento. A principal questão do escopo do evento de vocês, do campeonato de debate, eu peguei algumas informações da reunião que a gente teve, e daí, se eu tiver alguma coisa errada, vocês podem me corrigir, mas é mais ou menos o geralzão do evento de vocês. Então, a importância da construção desse escopo é listar literalmente tudo o que será necessário, desde o ponto inicial até o final do evento, e realmente listar questões de como que funcionaria o seu evento. Então, por exemplo, o lugar do campeonato. Geralmente ele é sediado na UFSC, duração de 3 dias, as pessoas, geralmente participação de 100 pessoas, a estadia, alocação de participantes em casas ou em até hotéis, é, é interessante falar que daí não é uma preocupação de vocês, assim, mas vocês precisam organizar essas pessoas, então não é um custo de vocês, mas vocês organizam, querendo ou não. Translado, não tem transporte interno para locomoção dos participantes da onde eles estão hospedados até a UFSC para participar do campeonato, mas é por parte do participante, é por parte de vocês, isso é questões a serem listadas. O que é oferecido aos participantes? O coffee break, que acontece todos os dias, vai ter a premiação do campeonato e também os materiais disponibilizados para a participação do mesmo.
os valores da taxa de inscrição, que é cobrado entre mais ou menos R$ 30 a R$ 60. E alguns diferenciais que podem ter seriam festas separadas e cobradas separadamente, que também precisam de uma organização de local, de bebida, de comida, orçamento próprio e tudo mais. Então, quando é listado o escopo, quando é construído esse escopo, você pode parecer que é uma coisa bem grande, assim, tipo, bem complicada de se fazer, mas ele, na verdade, vai te ajudar a guiar muito em relação ao que precisa ser feito nos próximos passos. Questão do orçamento. Eu acredito que o orçamento é uma das partes principais, assim, da construção de um evento e também é onde acontecem os principais erros. Então, eu tentei focar em relação a isso e tentar ajudar com dicas e experiências próprias que a gente mesmo já passou. Então, por onde começar? Bom, a construção do escopo, você consegue listar suas ideias principais do seu evento. Junto com isso, você consegue listar todos os itens necessários para suprir essas ideias. Eu vou mostrar mais adiante mais ou menos como é feito. Então, por exemplo, coffee break, o que precisa de item para suprir essa ideia? E por aí vai. E depois de listar tudo, colocar os níveis de prioridade entre os que fica durante o coffee break. Então, essas questões de prioridade vão ajudar vocês a nortear o orçamento, mais ou menos. A construção do orçamento em si. Aqui eu coloquei mais ou menos uma planilha que a gente usa. Ela é bem simples em questões visuais, assim, não tem muito segredo. O que eu sempre falo é em questão de você saber utilizar essa planilha, por mais simples que ela seja, vai ajudar vocês em inúmeras formas. Então, aqui é a listagem dos itens. Eu fiz mais ou menos da minha cabeça em questões o que eu acredito que precisam ser necessários dentre as ações listadas do escopo. E daí seria mais para vocês terem uma noção e depois irem complementando sobre o que vocês realmente sabem que precisa ter no evento. A segunda parte é em questão de pesquisa de mercado. Então, você listou tudo que você precisa, agora você precisa colocar preço nesses itens. Como que é feita essa pesquisa? Geralmente, quando você já teve o evento em outra edição, você consegue se basear nos orçamentos passados. Então, por exemplo, as coisas do Coffee Break no ano passado foram compradas em tal lugar ou a gente conseguiu patrocínio de tal empresa, de tal estabelecimento para conseguir as premiações. Dá para se basear nesses aspectos e daí você conseguir pesquisar os preços nesses lugares. Mas uma coisa muito importante também é que é sempre bom ter em mente que os preços eles sempre variam. Então façam as pesquisas de preço durante a construção do orçamento, então é um dos passos iniciais assim, mas saibam que existe a possibilidade deles se alterarem. Então, mais próximo do evento, pode ser que os preços aumentem, mas também pode ser que vocês peguem esqueci a palavra, que vocês peguem promoções ou algumas coisas de atacado que pode ser mais baratas do que vocês previram. E isso acaba variando e mexendo no valor de vocês, mas só para ter em mente mesmo. Em questões de construção do escopo. Com a pesquisa de preço, vocês conseguem colocar as informações que vocês coletaram na coluna de preço unitário e na coluna de local, indicando mais ou menos aonde vocês acharam o menor valor possível e qual é esse valor. Algumas dicas para esse momento. Considerar comprar em atacado sobre grandes quantidades, que daí vocês conseguem ver se realmente diminui o valor, ou analisar alguns outros eventos que vocês vão ter próximo do semestre, para ver se é possível ou não comprar a mais. Eu acredito que no campeonato em específico, eu acho que vocês devam ter um caixa específico para isso, baseado nas taxas de inscrições. Então, não entraria muito nessa dica, mas é bem legal pesquisar em atacados e grandes quantidades para daí diminuir o preço unitário.
As negociações de local e atrações, elas podem, para também eventos futuros, elas podem ajudar bastante. Então, um local que foi fechado ou uma pessoa que foi fechada como atração num evento passado, pode também atuar nesse evento com valores menores por ter sido fechado 2 vezes. Isso é uma coisa que a gente leva bastante dentro da Atlética, assim. E a questão de negociação máximo. O não vocês já têm e é bem justo tentar baixar um pouco o valor, por mais mínimo que seja essa diminuição. Questões de custo. Como construir mais ou menos o teu custo do evento para estabelecer o preço que você vai cobrar? Bom, você já tem o escopo do evento, então mais ou menos ele está sendo projetado para 100 participantes. Para essas pessoas, você vai construir 3 tipos de cenário: o pessimista, o realista e o otimista. O pessimista é aquele que, meu Deus, vocês não conseguiram vender, as pessoas não se candidataram para o campeonato, mas tudo bem, vocês vão ajustar o orçamento de vocês e vocês não vão ser prejudicados enquanto a isso. Cenário realista é mais ou menos a expectativa que vocês têm, e o otimista é se mais pessoas do que vocês previam façam as inscrições. Eu não sei se elas são limitadas ou não, por isso eu coloquei um pouco a mais, mas daí vocês ajustam conforme realmente é feito a inscrição dos participantes. Bom, esses cenários, eu não sei se dá para ver aqui por conta do compartilhamento, mas eles são feitos por abas. Então, a gente faz pelas planilhas do Google mesmo. Então, cada aba corresponde a um orçamento de um cenário. Então, as etapas. As quantidades, elas são baseadas na projeção de cada cenário. Então, por exemplo, o primeiro orçamento, eu vou já ter os preços unitários, eu vou calcular o preço real baseado na projeção pessimista entre 40 e 50 pessoas. E daí você vai ter um custo. É importante também pensar que alguns custos, eles sempre serão fixos. Então, por exemplo, a UFSC vocês não vão pagar, mas, por exemplo, premiação é algo que, por mais que dê para tentar diminuir o valor, precisa ter e tudo mais. Para os demais custos que variam conforme a quantidade do público, estabeleça investimentos diferentes para cada cenário. Então, por exemplo, a questão de prioridade que eu falei lá no começo, ela é legal nessa hora porque se vocês estiverem vendo que o orçamento de vocês está muito alto em questões de valores, vocês podem ver quais itens não são totalmente necessários e tirar nesse momento. Falar, se eu não tiver realmente o meu cenário ideal de participantes, eu corto isso, isso, isso e diminuo o custo do meu evento. O foco nessa etapa de construção de cenários é você ter basicamente 3 custos para cada cenário. Então, depois que você estabeleceu esses custos, variando as quantidades, a gente consegue realmente determinar o quanto de receita você precisa e que você precisa cobrar para cobrir esse custo, de acordo com os cenários, e também para obter o lucro de um evento. Nesse momento, eu vou falar mais ou menos sobre os cenários da receita. Bom, estabeleçam principalmente o foco da receita do evento de vocês, que consiste basicamente da onde vocês vão receber a maioria do dinheiro. Então, por exemplo, no caso do campeonato, a taxa de inscrição dos participantes é a única coisa que vocês cobram deles. Então, essa taxa, ela precisa cobrir todos os seus gastos e ainda ter uma margem de lucro para vocês terem no caixa de vocês pós-evento. Possíveis parcerias e patrocínios é algo que a gente pode abordar em receitas, mas como é algo mais incerto, assim, não é tua fonte de receita principal. Basear no orçamento passado e enquanto foi vendido para estabelecer metas de receitas desse evento é bem legal, porque daí você pode ter uma noção de, por exemplo, ano passado 90 pessoas participaram. Esse ano a meta é 100, caso tenha o campeonato, mas mais ou menos nesse sentido. E a construção dos
cenários da receita em si, como é feito. Bom, vocês já têm o valor dos custos definidos de cada cenário, e daí você vai pegar esses valores e dividirem pela quantidade de pessoas que foi calculada. Nesse momento, vocês vão ter três valores diferentes, e esses valores representam o ticket médio dos ingressos, ou no caso da taxa de inscrição de vocês. É o valor que você vai saber que, se realmente for essa quantidade de pessoas cobrando isso, você cobre os custos. Se você cobrar um pouco a mais do que isso e for essa quantidade de pessoas, você já vai ter um lucro garantido em relação ao teu orçamento. E aqui, por último, está escrito: vão ajustando sempre conforme o andamento do evento. Muitas coisas mudam sobre o planejamento orçamentário. Então, pode, por exemplo, a questão do preço, a questão das quantidades, elas sempre variam. Então, nunca aquilo que você calculou é realmente o que vai acontecer. Bom, a parte de captação de parceiros e patrocínios. Essa é uma parte que ela é bem importante, assim, a gente sabe da importância, principalmente em conseguir o lucro de um evento e também em relação à representatividade de um campeonato, é bem legal trazer parceiros e patrocínios para tudo não ser custo do evento mesmo. Eu listei aqui algumas coisas que a gente geralmente faz para conseguir os parceiros e patrocínios e seriam dicas mesmo. Mas depois, se vocês quiserem algo mais a fundo sobre isso, a gente pode disponibilizar nossos documentos que a gente utiliza na captação dos parceiros e patrocínios. Mas, começando assim, é bem importante listar os tipos de empresas ou parceiros em estabelecimentos e tudo mais que possuem algo em comum com o evento de vocês e vão atrás desde o começo da construção do evento. O tempo é crucial nessa etapa, principalmente porque, se vocês começarem a organização com antecedência, geralmente demora para você entrar em contato com todos esses estabelecimentos, apresentar a sua ideia e realmente fechar. Uma coisa que a gente faz, assim, é ser uma das primeiras etapas. Então, você não tem definido ainda totalmente o seu escopo, você tem a ideia principal e você sabe o porquê que você gostaria de patrocínio. Então, vai atrás das empresas e estabelecimentos que fazem sentido para o teu evento. Por exemplo, questões de premiação é algo que você consegue ir atrás de empresas para oferecer: olha, eu estou fazendo esse campeonato, o valor destinado seria para as premiações e tudo mais. Daí consegue exemplificar melhor do que seria utilizado. Outra parte muito importante é questões do contrato formalizado, explicando o evento e o que vocês buscam com a obtenção dos parceiros e dos patrocínios. Por que isso? Porque geralmente muitas pessoas que, por exemplo, falando de experiência, assim, de tentar chegar num estabelecimento e explicar a ideia do evento, eles não entendem o porquê que vocês querem dinheiro ou porquê que vocês querem alguma coisa, algum benefício. Então, esse contrato mostra muito a formalização do processo de vocês e também faz com que eles entendam melhor a ideia do que pode ser feito. E, bom, é sempre um caminho de via dupla. Então, basicamente, o que eles podem te oferecer e o que vocês podem oferecer em troca. Vocês podem oferecer divulgações online e da marca durante o campeonato. Então, por exemplo, publicação do campeonato e nas formas de divulgação pode ter sempre a logo ou publicações específicas voltadas para os parceiros e patrocínios. Happy hour ou integrações nos locais fechados. Aqui eu falo mais caso seja fechado o estabelecimento, mas, por exemplo, vocês, como uma entidade, pode fazer um happy hour presencial nesses estabelecimentos. Isso tudo gera visibilidade para eles, gera lucro e comércio para eles, e é algo bom, assim. E o que eles podem oferecer? Muitas não conseguem dar dinheiro logo de primeira, assim, porque ou não conhece campeonato, ou tudo mais, ou enfim.
Mas vocês podem conseguir prêmios, vocês podem conseguir vouchers, vocês podem conseguir descontos, e isso tudo acabam agregando no evento de vocês. Então, eu acho que é uma das partes bem legais sobre parceiros e patrocínios, que é algo que vocês não esperam, mas tudo que conseguir é lucro para vocês. Questões do planejamento. Uma parte muito importante, assim, é sempre você tentar fazer algo diferente do que foi feito, por exemplo, na última edição. Então, como que você consegue diferenciar esse seu evento? Você consegue tentar pensar em diferenciações depois de tudo isso feito, então, depois do orçamento montado, depois de tentar captar parceiros, você consegue listar os momentos que podem ser repensados. Então, por exemplo, seria na captação dos participantes, seria durante a experiência deles dentro do campeonato, seria durante as festas que vocês vão promover durante o campeonato, ou até mesmo no coffee break. Pode se repensar eles em questão como a gente conseguiria diferenciá-los. Nessa hora, os parceiros e patrocínios eles podem agregar muito o evento de vocês, em questões de que, por exemplo, as pessoas que estão indo participar, elas não esperam. Então, se elas ganharem, por exemplo, um desconto ou algo do tipo, vai ser legal para a experiência do cliente. Isso seria um momento diferencial, assim. O que não é esperado pelo seu público é possível executar sem comprometer o restante da organização do evento? Tente fazer. É uma parte assim bem importante que a diferenciação ela não pode comprometer o que você já está organizando. Seria um a mais, não com muito esforço e comprometimento do que você já está planejando. E são ações simples que visam a melhorar a experiência do cliente. Então, por mais que seja um recadinho para os participantes, um chocolate de boas-vindas, um prêmio final pela participação, eu acho que isso tudo são ações simples que agregam a experiência e podem melhorar o evento de vocês. Fatores externos que influenciam. Mesmo tendo todo o planejamento sendo feito, é muito importante ter em mente que muitas coisas podem sair do controle de vocês por fatores externos. Um exemplo desse é principalmente o Covid e a situação de quarentena que estamos vivendo. Pode ser que não tenha um campeonato nesse ano, mas que todo esse planejamento e treinamento que eu estou passando para vocês seja útil ano que vem para realmente fazer acontecer o evento. Mas são eventos, fatores principalmente que a gente não controla, mas que é importante ter em mente caso aconteça o que a gente faria. Então, por exemplo, local e data do evento. Se realmente for na UFSC, tem alguma chance de dar alguma coisa errada sobre isso? Ou não, tá contratado, tá tudo certo, eles realmente vão disponibilizar todas as salas e o que vocês precisam. Data do evento. Tem alguma outra coisa que vai acontecer nessas datas na cidade? Então, por exemplo, vai ter alguma outra festa, vai ter algum outro campeonato, vai ser feriado, vai ser alguma outra coisa que impossibilitaria a boa execução do evento? Questões de imprevistos, elas sempre acontecem, imprevistos com fornecedores, imprevistos com até as pessoas mesmo da organização. Acontece, o que é importante ter nesse momento é calma para saber lidar com isso. E também sobre o clima. Caso tenha alguma, por exemplo, um ciclone durante, ou chuvas fortes, tem como prejudicar o evento de vocês? Ou o que vocês fariam se, por exemplo, fosse fazer uma festa de noite como integração dos participantes em um lugar aberto e estiver chovendo? Tem como fazer em um local fechado? São pontos assim que, mesmo não sendo algo que aconteça de certeza, podem ajudar no planejamento de vocês. Agora, falando um pouco mais sobre o planejamento prévio e durante o evento. Então, seria mais, por exemplo, na semana que antecede e realmente durante os dias do campeonato. Bom, checklist das funções. Essa é uma das minhas partes preferidas, porque quando está chegando perto de um evento ou de algo que a gente está organizando, eu sinto que tem alguma coisa faltando e que a gente está esquecendo de alguma coisa muito importante.
Nessa hora, entra o checklist, que ajuda muito em questões de, não, calma, tá tudo sendo feito e organizado. Ou se você não estiver fazendo alguma coisa, você consegue ver com antecedência e não lembrar somente na hora. Aqui é mais sobre questões de listar todas as obrigações e deveres para a organização com a chegada do evento. Então, desde, por exemplo, buscar os participantes, acomodá-los, fazer os cartõezinhos de entrega, de boas-vindas, coisas simples, lista tudo e delega essas funções. Em questão de cada função listada, ela precisa ser direcionada. E nesse momento, o gerente ou o líder do projeto é o mais importante, assim, em questões de gerenciamento, porque ele consegue daí cobrar e ver realmente o andamento dessas funções. Tudo que está sendo feito, tudo que precisa ainda ser feito, ou funções que na verdade iam ser fáceis, mas estão sendo mais difíceis. E aqui entra muito também questões de logística, em questões de, por exemplo, quem vai comprar as coisas do coffee break, quem vai direcionar essas coisas, aonde essas coisas vão ficar durante o campeonato. Tudo são coisas a ser pensadas para não dar problema durante o campeonato. E uma parte muito importante é pedir ajuda para toda a organização, tanto do evento específico quanto para a entidade, porque todos ali vão fazer parte do evento. Então, quanto mais for pedir ajuda e ser transparente, melhor as funções serão feitas e não vai sobrecarregar os membros também. Questões de repasse e transparência. Com a chegada do evento, cada vez mais é importante repassar tudo o que está acontecendo internamente na organização para a entidade. É legal fazer isso, principalmente por questões de atenção aos detalhes, tem mais pessoas sabendo da situação e conseguem olhar com olhares diferentes aquilo que vai acontecer ou está acontecendo para poder opinar e ajudar. E uma coisa muito importante que a gente sempre frisa dentro dos eventos da Atlética é por mais que eu, por exemplo, não esteja fazendo parte da comissão ou não tenha feito parte da organização prévia, todas as pessoas da entidade, e não somente a comissão que estava responsável, são responsáveis pelo evento. Então, uma pessoa de fora que não conhece a entidade de vocês, mas sabe que vocês estão organizando o evento, não vai saber que fulano é gerente e a outra pessoa não era parte da comissão. Essa gestão é para a organização interna da entidade, mas para fora, para o externo, todo mundo é responsável pelo evento, todo mundo é organizador do evento. Então, vocês precisam estar sempre a par de tudo que está acontecendo para ajudar no que for preciso. Caso vocês não saibam ajudar ou não tenham uma informação no momento, assim, que uma pessoa de fora pergunta, a transparência é a parte mais importante, assim, fala, no momento eu não sei, mas eu vou procurar saber com quem sabe e depois repassa para a pessoa que perguntou. Eu acho que essa é um detalhe, assim, que por mais simples que seja, em vários eventos nossos, ou a gente já viu de outras entidades também, muitas coisas já deram errado por conta disso, por questões de comunicação interna e tudo mais. E acompanhamento dos gastos. Bom, o planejamento orçamentário, ele não é só feito durante ali o primeiro momento da organização do evento. Precisa ser acompanhado tudo que está sendo comprado antes do evento. Então, todo o dinheiro que sai precisa ser justificado em questões de notas fiscais. Verificar se esses custos eles estão realmente dentro do custo previsto, então, se está sendo feito certo ou não. E uma parte bem importante que a gente sempre faz nas nossas planilhas de orçamento é questões da a aba do orçado e a aba do realizado. Qual é a diferença? O orçado é aquilo que você planejou lá no início, e o realizado, mais ou menos, é uma cópia, onde o gasto real que você está sendo feito é aquilo que você está pagando. Isso vai ajudar vocês com um fechamento depois e também para ver mais ou menos o que está saindo fora do previsto ou não. Preparem-se, vão surgir novas demandas e vocês que vão aprovar ou não. Então, por exemplo, algo que vocês não tinham previsto, que precisa comprar,
E daí é nesses momentos que vocês vão observar. Aqui no caso eu coloquei as vendas, mas em questões de receita, se vocês têm dinheiro a mais para cobrir esses gastos ou não. Caso não tenham, precisa ser feita uma redução de outro item para suprir essa nova demanda. Imprevistos. Tanto os fatores externos quanto outros imprevistos podem acontecer durante o andamento do evento. E nesse momento, o que é muito importante assim é ter calma e saber lidar com a situação de maneira analítica. Toda a comissão organizadora e a entidade, eles estarão à disposição para ajudar com o andamento do evento. Por isso a importância de estar todo mundo a par do que está acontecendo. Quando surgem esses imprevistos, a transparência para essas pessoas, ela é essencial para que daí eles possam ajudar com ideias e soluções para o problema nem realmente ser algo grandioso para comprometer o campeonato. O checklist e cronogramas serão os seus melhores amigos para a organização do evento com grande duração. Eu falo isso porque geralmente é um evento que a gente organiza, é um campeonato esportivo que dura mais ou menos 4 dias e pode não ser, quando a gente pensa assim, pode não ser tanta coisa, mas na hora é tanto documento, é tanta coisa que a gente precisa fazer que eu, por exemplo, particularmente só consigo não me perder se eu realmente escrever tudo, me programar, e daí isso acaba ajudando muito em questões durante o andamento. Controle financeiro durante o evento em si. Aqui é um controle de vendas que eu coloquei, que daí aqui seria no caso de venda de ingressos, porque a taxa de inscrição já seria feita antes, mas, por exemplo, no caso de vocês realizarem as festas extras, precisariam de um controle de vendas para vocês terem o controle de realmente quanto que está entrando de dinheiro separadamente do campeonato. Fechamento do evento, juro que é a última etapa. É em questões de o porquê que é importante ter o fechamento, principalmente para a gestão do conhecimento para as próximas edições, ter feedbacks positivos e o que pode ser melhorado para a próxima edição, evolução dos membros que participaram dos projetos e principalmente acompanhamento dos resultados, se realmente o evento que aconteceu condisse com o que vocês planejaram lá no início com o escopo inicial. Os formulários de feedback. Isso é algo que a gente procura fazer sempre na Atlética. Todo evento que a gente faz, pós-evento, a gente fecha através desses formulários. E daí eu coloquei mais ou menos os formulários que rolam. Nesse momento a gente faz formulário, mas a gente procura ter sempre presencial para fazer mais rápido, assim. Mas o formulário online acaba sendo bem efetivo. A gente faz um específico para o gerente, onde a gente pergunta mais ou menos questões de avaliação dos membros que participaram, como que foi a experiência para ele, como foi a liderança, coisas que ele acha que acertou e que deixou a desejar durante o andamento, e também dicas para o futuro gerente desse evento. Um formulário que a gente manda para todos os membros da comissão, que daí seriam tipo pontos positivos, pontos a melhorar, questões de o que eles fariam diferente, o que eles acham que não deu certo, assim, e também, tipo, eles que tiveram mais contato com o evento, assim, então é muito importante ouvir deles. E outro formulário para as demais pessoas da entidade que participaram. Mesmo eles não estando na organização do evento desde o começo, é muito importante escutar todo mundo para coletar feedback sobre o evento, para daí a própria comissão saber realmente como que foi o evento e o campeonato em si. Todos esses formulários, a gente pega as respostas e centraliza em um documento com as informações coletadas e realiza reuniões de fechamento com o gerente, passando os principais feedbacks sobre a liderança dele e também deixando guardado para as próximas edições. E a importância do fechamento financeiro, mais ou menos como a gente faz, assim, a gente centraliza todos os controles de vendas que rolaram durante o evento,
fecha primeiro todo o custo do evento, então baixa todas as notas fiscais e tudo que foi gasto na planilha do realizado e fecha a receita depois, passando todas as vendas contabilizadas, no caso das festas, ou realmente fechando quando foi feito de taxa de inscrição e tudo mais. E o reembolso, caso tenha a caso tenha a situação em que algum membro da entidade gastou dinheiro próprio, é muito importante repassar e fazer esse reembolso para não passar muito tempo. E por último, finalizar comparando o que e lucro do evento. Minhas últimas dicas, que são mais ou menos coisas que eu acho mais importante, assim, mas principalmente anotar tudo, ajustando o conhecimento, por mais chata que ela seja, em questão de, durante ali, você tá fazendo tudo e ter que computar tudo, no futuro ela vai ajudar muito vocês. Basear em orçamentos passados, em organizações passadas e também contar com a ajuda tanto do gerente quanto das pessoas da entidade, quanto com pessoas que já saíram, mas que já participaram do campeonato em si. Eles podem te ajudar totalmente, assim. E lembrar que, basicamente, cada evento varia conforme a ideia principal dele, então eu tentei trazer mais sobre o campeonato de vocês, mas caso vocês façam alguma outra coisa, vocês podem pregar mais ou menos essas dicas para construir um evento e mais ou menos encontrar o jeito que mais encaixa para vocês e evoluam sempre. Então, isso faz sentido para a nossa entidade, para a Atlética, faz sentido para os eventos que a gente realiza. Pode não ser 100% bom para vocês, mas encontram o que realmente encaixa e daí tentam evoluir sempre. E acho que é isso, gente. Muito obrigada. Falei para o inferno aqui, mas vou parar. Ai, eu não sei parar. Temos perguntas, Marília, temos perguntas. Pergunta do senhor Wellington Pacheco. Quantas células vocês têm? Eu tô compartilhando a tela ainda. Não, tá só você agora. Ah, tá. Só antes de responder, só vou falar que a gente vai compartilhar os slides e também qualquer documento que a gente utiliza, que vocês quiserem ter como base, vocês podem pedir para a gente que daí a gente manda. Então, por exemplo, dos parceiros e patrocínios ou os formulários mesmo, a gente tem um modelo e pode não ser o mesmo para vocês, mas pode ajudar. Então, qualquer dúvida nesse sentido, depois a gente manda. Tá, agora eu vou responder as perguntas. Beleza, do Wellington. Quantas COs? Geralmente é em questão do que a gente está fazendo no momento. Por exemplo, a nossa entidade já chegou a ter mais ou menos 25 pessoas, assim, e daí tinham 3 eventos acontecendo. Eles não eram na mesma data, mas o tempo de organização deles batiam. Então, por exemplo, um campeonato grande assim, eu sugiro começar uma organização prévia de pelo menos, por exemplo, se for no final do semestre, começar ali no meio com uns meses de antecedência. A gente sabe que por mais que no começo não tenha tanta função, quanto mais tempo para organizar, melhor. E também daí varia no que vocês estiverem fazendo em questões das demais demandas da entidade. E a frequência dos repasses, acabei de ler. Geralmente, a gente faz toda reunião semanal da nossa entidade. Então, a gente tem uma reunião que participa todo mundo, e daí a gente tem as pautas dos projetos que estão rolando. Então, geralmente, os repasses são semanais. Mesmo que não tenha essas reuniões presenciais, os repasses podem ser feitos em grupos. Geralmente, a gente não faz em grupo de WhatsApp, porque pode se perder fácil, mas, por exemplo, grupos de Facebook ou grupos mais sérios, assim, a gente procura fazer esses repasses, caso não dê para ser em reunião. Qual que é a próxima? É do É do Renan? Renan. Isso. Eu respondi, tem mais alguma nesse sentido? Essa eu posso responder, qualquer coisa. Tá. Como vocês fazem a abordagem de possíveis patrocinadores?
Vou explicar, mas Pedro, você pode me ajudar também. Geralmente a gente procura explicar o nosso evento e o porquê que seria interessante ter a empresa ou o estabelecimento que a gente está abordando com a gente. Então, já trazer claramente um objetivo do porquê que a gente gostaria deles. Eu acho que esse é o ponto principal, assim. Eles precisam ler o contrato e ver, não, eu posso ajudar com isso, eu vou ter isso em retorno e realmente vai fazer sentido para mim. Porque quando é amplo, assim, e nem a gente tem definido, eles não vão querer. Eles têm outras demandas, têm várias outras coisas acontecendo, e eles não vão saber realmente levar a sério o nosso projeto. Então, eu acho que quanto mais claro tiver essa abordagem, mais fácil. E, Pedro, se quiser completar. Não, perfeito. Uma forma de facilitar isso é que quando se faz o planejamento estratégico, você tem o objetivo do evento definido. Então, você pode não ter o esqueleto dele definido, mas como e o que vai acontecer, você já tem ideia. Então, se eu tenho um investimento, se eu tenho um evento esportivo e eu sei que vai ter futebol, por exemplo, eu sei que se for num período de calor, vai ter muita necessidade de bebida. Então, eu vou chegar na cervejaria local e vou falar, cara, olha, eu tenho um evento que vai ter em torno de 50 atletas, os caras bebem pra caramba, eu preciso reduzir o custo com relação a isso aqui, eu gostaria do teu apoio, porque tua marca vai estar sendo exposta para esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa geralmente dá muito lucro para eles. Então, quando você tem a ideia principal, tu não precisa falar que vai ter tantos dias de jogos, nem nada disso. Mas, nesse momento, ele sabe quem é o perfil, ele sabe qual é o objetivo e te dá esse estímulo ou te dá essa abertura para negociar. E eu acho que questões de abordagem possível, uma das principais assim que a gente tenta fazer, a gente manda e-mail principalmente, mas a presencial a gente viu que é a mais efetiva, assim. Muitas vezes as empresas, a gente procura estabelecimento, assim, na maioria das vezes, acaba sendo mais fácil de conseguir para os nossos eventos. E esses estabelecimentos não focam tanto no e-mail corporativo, no e-mail próprio deles. Então, pode ser que a gente mande, dá 3 semanas, eles nem respondam porque nem abriram. Então, o presencial, nesse momento, é o mais simples e é o mais fácil de você conseguir realmente contar a tua ideia, explicar o que você quer e conseguir realmente fechar o patrocínio. Geralmente a gente faz assim uma escala de vários lugares que a gente gostaria de ir, vai tudo em um dia e apresenta, assim. Uhum. Uhum. Então, geralmente, por exemplo, todas as reuniões que tem, a gente procura fazer atas, então quem não esteve presente consegue acompanhar depois. Mas por exemplo, a gente armazena tudo no nosso Drive e ele é aberto para todas as pessoas. Então, quem quiser realmente ir lá e colocar novas informações, pode. Mas a gente procura centralizar por questões de liderança, assim. Então, por exemplo, o gerente, ele sabe que uma das obrigações dele é essa gestão do conhecimento e vai ser cobrado isso dele. Então, ele se preocupa com isso, ele pode delegar a função de fazer ata, de fazer documentos e tudo mais, mas é uma preocupação dele ter tudo ali no Drive. Então, as pessoas é aberto para todo mundo colocar, é aberto para ir realmente dividindo, assim, um dia uma pessoa faz, o outro outra pessoa, mas é uma responsabilidade do gerente essa essa parte do conhecimento, assim. Respondi essa parte? Acho que sim. Tá, e sobre a parte ali tem uma pergunta sobre a organização dos membros. Se é fundamental ter uma pessoa na liderança ou teria a possibilidade de se organizar de maneira mais horizontal? O que que vocês acham? Olha,
Sinceramente, já tivemos experiências dos dois tipos, sem gerente e com gerente. Eram eventos diferentes, propostas diferentes. Mas em relação a campeonato, assim, é, é importante, eu vejo a importância de uma pessoa liderando por questões de conseguir estar um pouco fora das funções e saber ter um olhar mais geral de tudo que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente faz um campeonato grande, que é um campeonato esportivo de 4 dias. Nesse campeonato, não existe o gerente específico em questões de mandar, todo mundo tem importância na CO, mas é uma pessoa que é mais questões analíticas que já participou, que já trouxe outros olhares em questões de, olha, se fizer isso vai dar errado, a gente já fez ano passado, ou vamos tentar desse jeito que eu acredito que possa funcionar melhor. Então, eu acho que nesse momento a liderança ela é muito importante, mas depende muito. Se vocês forem fazer, por exemplo, algum treinamento ou alguma outra coisa que não exija tanta organização grande assim, eu acho que dá para funcionar assim em questões mais horizontais. Mais alguma coisa? Uhum. Massa. Legal. Uhum. Uma parte legal também de falar é que a gente também faz nosso planejamento estratégico do semestre, assim, e daí é nesse momento que a gente geralmente já define os projetos que vão ter e já define as gerências caso precisam ter. Então, essas pessoas, elas vão conseguir pensar nos seus projetos desde o começo. Então, pode ser mais, tipo, uma dica, assim, não sei se funcionaria para vocês, mas é legal em questões de pensamento mesmo. Acho que é isso. Que bom. Então, acho que é isso. Obrigada a vocês pelo convite. Beleza.